Oi, galerinha, tudo bem? Então, vocês conheceram frações, o conceito de fração na semana passada, e vocês vão continuar trabalhando com frações e vão conhecer três conceitos novos de fração, que são frações equivalentes, frações irredutíveis e a comparação de frações. Então, a professora vai estar explicando aqui o que são eles, basicamente, para vocês conseguirem responder as atividades lá de vocês do LDI, ok? O que quer dizer quando eu digo que duas frações são equivalentes? Quer dizer que elas representam a mesma parte do todo. Ou seja, olhando nessa figura aqui que a professora fez, eu vou explicar para vocês por que ela está assim, tá? É porque a professora já tinha começado a gravar e aí foi interrompida. Então, seguinte, essas duas figuras aqui, elas são dois retângulos, tá? Esse aqui, ele está dividido no meio, está dividido em apenas dois, e esse aqui está dividido em quatro partes iguais. O que aconteceu? A professora pegou, fez esse aqui primeiro, dividiu ao meio, copiou ele, colou aqui no lado e depois só dividiu mais uma vez aqui. E daí a professora fez o seguinte, a professora pensou e fez ali, vou pintar a mesma quantidade nos dois retângulos. E aí a professora fez isso, a mesma quantidade que eu tenho que pintar. Aqui está pintado metade, está riscado metade. Então aqui tem que estar metade do retângulo riscado também. Só que aqui eu precisei riscar só um quadradinho. E nesse aqui eu precisei riscar dois para representar a metade dele pintado. Então isso quer dizer que a fração é equivalente. Ela é uma representação de fração diferente, né? São frações que têm números diferentes, mas elas representam a mesma parte de um todo, a mesma quantidade do todo ali que eu estava fazendo. Ou seja, aqui eu pintei metade do objeto, aqui eu pintei metade do objeto, só que aqui ele só tinha uma divisão e aqui tinha duas. Porém, está pintada a mesma quantidade do objeto ali. Aí aqui, ó, tem essas três frações que são equivalentes, que quer dizer que em todas elas que eu pintei metade do objeto e para representar para vocês em forma numérica o que a professora fez aqui no desenho, ok? Então, sobre a fração equivalente era isso. Outra coisa, se vocês quiserem, por exemplo, a professora falou para vocês, peguem, representem e coloquem frações equivalentes a 4/8. Vocês podem fazer duas coisas para dizer que ela é uma fração equivalente. Ou vocês podem multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que no caso aqui, como a professora falou, 4/8, eu pegaria o 4/8 e multiplicaria os dois por 2, por exemplo, tá? Então, vou multiplicar 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 8, 16. Então, eu tenho aqui uma fração equivalente a essa, ok? Outra coisa que eu posso fazer, eu posso reduzir ela e dizer que ela representa a mesma coisa. De que maneira? Eu posso pegar e posso dividir ela por 2, por exemplo. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, eu tenho duas representações aqui. Eu tenho essa aqui e tenho essa aqui, que são duas representações de equivalência do 4/8, ok? Então, só que, observem aqui, a professora usou o 2 para multiplicar o numerador e o denominador, e aqui a professora usou o 2 para dividir o numerador e o denominador. Então, para a gente perceber que uma fração é equivalente, ela tem que ter sido ou multiplicada ou dividida pelo mesmo número, o denominador e o numerador, ok? E aí, aqui, vocês vão entender o que é uma fração irredutível, observando que a professora falou aqui, ó. Quando eu não consigo mais dividir, no caso, quando eu não consigo mais reduzir, dividir uma fração, numerador e denominador, pelo mesmo número e obter um resultado, ou seja, vai dar número quebrado, vai ficar número com vírgula, como é que eu chamo essa fração? Quando não dá mais para usar um número para dividir numerador e denominador. Eu chamo ela de irredutível, quer dizer que o quê? Que eu não consigo mais dividir aquela fração. Ela é a forma mais simples que ela tem, não tem mais como eu reduzir. E aí eu chamo ela de fração irredutível. E aí, a comparação de frações, gente.
que que é a comparação de frações? As frações elas possuem o objetivo de representar, né, as partes de um inteiro através de uma situação geométrica ou numérica, que pode ser por figuras ou por números aí. E aí a gente pode comparar ela utilizando a representação numérica, né, através de algumas técnicas e propriedades, algumas técnicas essas que a professora vai mostrar aqui. E para isso eu vou comparar. O comparar significa que eu vou analisar qual é maior e qual é menor, ok? Eu vou dizer, essa aqui representa um número, uma quantidade maior do que essa. E aí eu vou observar. Então, olhem assim, a professora trouxe duas situações para explicar para vocês isso. A número 1. Quando os denominadores são iguais, a gente só precisa comparar o valor dos numeradores. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, embaixo, o mesmo valor, eu sei que o objeto está dividido igualmente. Só que um desses objetos foi pintado só duas partes e em outro desse objeto que está dividido igualmente foi pintado 4 partes. Então, isso é bem simples de fazer. Só observa qual o numerador é maior ou menor, ok? Aí, vocês podem ver que o 2 é menor do que 4. Tá bom? E aqui também é só uma representação disso aí. Agora a professora vai explicar quando o denominador não é igual, o que a gente pode fazer, ok? Assim, quando o denominador é diferente, a gente vai realizar uma operação ali para poder estar comparando, tá? Para poder transformar o denominador deles em um número igual. Então, quando eles se tornam iguais, aí a gente pode utilizar a primeira situação ali para definir qual que é maior, qual que é menor. Como é que vai ser esse processo? Olha só, a gente vai observar aqui os 5/6 e o 8/3. Vamos ver quem que representa a maior parte, quem que representa a menor. Olha só, essas frações elas possuem denominadores diferentes, né? Então, a gente vai pegar e vai multiplicar os elementos da primeira por 3, que daí a gente vai multiplicar esse aqui por 3 e vai pegar a segunda equação, a segunda fração, no caso, vai multiplicar por 6, ou seja, a gente vai multiplicar cada um da seguinte maneira. Vai ser basicamente em x. Eu vou pegar esse aqui para multiplicar essas e vou pegar esse aqui para multiplicar esses dois números aqui, ok? E aí fica da seguinte maneira, ó. Se eu pegar os 5/6 e multiplicar por 3, eu vou ter 15/18, ok? Que é pegar esse aqui e multiplicar pelo denominador da segunda. E aí depois eu vou pegar outra situação. Eu vou pegar o 8/3 e vou multiplicar os 2 por 6, que aqui vai dar 48/18. E aí, olha só, o nosso denominador ficou igual, ok? Então, agora a gente só tem que observar o numerador. Qual numerador que é maior aqui? O numerador dessa primeira aqui, que é o resultado da de baixo. Então, qual que é maior? Qual que representa mais? Então, o 8/3 ele é maior do que 5/6, ok? Então, essa é outra maneirinha que vocês têm para compararem as frações, beleza? Então, gente, agora vocês vão ir lá para o LDI de vocês, vão pegar no tema de frações equivalentes e vão começar a fazer as atividades. E depois vão fazer as atividades das comparações de fração. Então, bons estudos. Tomem cuidado, prestem atenção. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem para o professor ou então perguntem na videoconferência, ok? Até mais.